Boa tarde, pessoal. Este é o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é o NED, dessa sexta-feira. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos recomeçar, o nosso estudo, vamos reiniciar o nosso estudo de toda sexta-feira com o coordenador Newton Júnior. Antes, porém, é sempre bom lembrar que a sua participação é fundamental. É importante que você participe, é importante que você dê a sua opinião, se você não entendeu, se você entendeu. Por favor, participe. Nós queremos saber se vocês estão realmente assimilando aquilo que nós estamos falando. E é importante a sua opinião. Você sabe que qualquer curso que se faça dentro da casa espírita ou não, é necessário saber se as pessoas estão entendendo. Então, participe. A sua participação é fundamental. Boa tarde, Newton. Tudo bem? Boa tarde, José. Boa tarde, pessoal. Newton tá bonito hoje. Olha que bonito que tá esse homem hoje. Muito obrigado. Até penteou o cabelo hoje, né? Que ele geralmente vem de moto, né, Newton? Foi que hoje eu vim de carro, tá? Então foi isso aí. Tá bonito, então, tá bonito. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos contribuir. Sou meu amigo Robes, a voz do além. Boa tarde. Olha, isso aqui é a voz, gente. Que inveja, uma inveja positiva. Boa tarde, vamos lá para o estudo, moçada. Isso. Só um detalhe, qual é o assunto de hoje? Hoje é a escala de espíritos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, que é importante a gente conhecer, e vamos abordar não só o assunto do livro dos espíritos, mas também aquilo que nos envolve em relação ao que Kardec nos passou sobre a escala dos espíritos. E a nossa prece de abertura vai ser já qual? Já está preparada, da nossa querida Lacerda, Elizabeth Lacerda. Elizabeth Lacerda. Elizabeth Lacerda, sempre muito bem. Para nos harmonizar. Então, esse tempo que estamos aí tocando a música, nos preparando já justamente para o estudo de hoje, por favor, já vai entrando, vai avisando o pessoal, o pessoal aí do Ceará, o pessoal do curso aí. Temos 70 pessoas, a gente quer essas 70 aí aparecendo. Eu sei que tem muita gente que não sabe lidar com a internet, mas vai avisando aí o pessoal que está acostumado a entrar, tá bom, gente? Elizabeth Lacerda para vocês agora. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. A gente estava aqui no maior bate-papo, né? Em off, fazendo fofoca. Fofoca espírita. Você sabe que existe a fofoca espírita, né? Não, fofoca espírita é diferente da fofoca comum. Fofoca espírita, a gente está falando das casas espíritas aí, né? A gente estava conversando sobre abrir, não abrir, né? Depois a gente fala sobre isso. Hoje o assunto é o estudo. E
Você quer dar uma introdução antes de a gente entrar no estudo ou você quer que vá direto? Não, vamos para o estudo direto, porque eu acho que é importante, antes de qualquer colocação, a gente ter uma visão global, né, do que vai ser dito. Eu quero dar uma boa tarde para a Sueli Manfredi, aí, Rosa Rodrigues, não falta nunca, Regina Lago, boa tarde. Né? A Maria Aparecida Gonçalves, Cláudia Ribeiro. Claudinha, minha querida irmãzinha Alcina. Um beijão pro Jô também. Conhece a Alcina? Meu irmão. Conhece Alcina, grande Alcina. Ela teve semana passada subindo a escada aqui, não foi? Não. Como não? Tu não viu desdobramento? Aquela da escada. Desdobramento. É que hoje a gente está num outro... hoje nós na estamos... sala do Newton Júnior. Estivemos lá no saguão onde tem a escada, agora estamos na sala... salão de jogos que eu tenho lá, tem uma escada aqui lá para cima, fazer E a Urânia Trutz. Urânia, um beijo no coração. Seja bem-vinda, Urânia. Vamos lá? Vamos estudar? Assistam. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 3 minutinhos. 3 minutos. Rápido, só para dar um... Aí a gente vai lá e vamos dissertar tudo isso aí, tá bom? Acompanhem, por favor. Diferentes ordens de espíritos. Perguntas 96 a 99. Os espíritos são iguais? Ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Ó, é isso. Quer fazer um comentário? Então, pessoal, Kardec, a intenção de Kardec, como naquela época estava no processo de desenvolvimento, né, da doutrina dos espíritos, a intenção de Kardec era nos mostrar que aquele conceito que ao desencarnarmos, automaticamente a gente muda de padrão vibracional, automaticamente se torna um espírito evoluído. Ele quis nos mostrar que existe uma grande escala dos espíritos, ou seja, de comportamento, né? Porque o que leva a nos tornarmos pessoas melhores ou estagnadas, porque todos nós sabemos que nós espíritos nunca regredimos, estamos sempre em processo evolutivo. Muitas pessoas me perguntam, mas mesmo aqueles criminosos, maldosos, né, que sentem prazer em prejudicar as pessoas, eles estão evoluindo nesse momento? Estão. Todos evoluímos. Ou nós paramos, ou então, mesmo essa parada, ela não é estagnada, não é inércia. É uma parada, não é que seja inerte, é uma parada tão lenta
que é uma movimentação evolutiva da moral, que é o principal fator do espírito, que a gente não percebe a melhora dessa pessoa. Então ela é muito pequena e parece que ela está regredindo. Por que nós achamos que está regredindo? Porque os nossos conceitos, quando a gente olha alguém, a gente costuma dizer na psicanálise que a gente mede as pessoas com a nossa própria régua, os nossos conceitos pessoais. Então o espírito está sempre evoluído. E Kardec separou nas escalas, né? Primeira, segunda e terceira escala. E nessa escala ele demonstra a evolução dos espíritos. E nós evoluímos de acordo com os nossos padrões morais. A cada encarnação, nós, de alguma forma, melhoramos o nosso padrão moral. Por menor que sejam as nossas passadas, nós sempre estamos indo de encontro à evolução. E essa foi a intenção de Kardec, de mostrar que os espíritos são igualmente, porém diferentemente em massa, o que ele é aqui. Os nossos padrões morais, vibracionais, nós, quando deixamos a nossa roupagem aqui, nós levamos para o mundo espiritual. Esse é o famoso umbral, que todo mundo teme, o umbral de André Luiz, né? Porque quando no filme Nosso Lar, André Luiz não tinha, né? No livro Nosso Lar, que virou filme, André Luiz não tinha uma linguagem que pudesse nos fazer melhor entender. Então, o livro nos mostrou um local de André Luiz. Aquele umbral é de André Luiz e de todos aqueles que se afinizam com aquela vibração. Ou seja, que pensavam como ele. Então, como André Luiz, apesar de ter um vasto conhecimento, apesar de André Luiz não ser um malfeitor, não viver à margem da sociedade, mas eles tinham padrão de comportamento materialista e imediatista, que quando ele passou pelo mundo espiritual, ele arrastou com ele esse comportamento, essas vibrações, essa ideologia, ideoplastia, né? Essa monodeísmo de que não existia só a vida após a morte, ele achava que morreu, acabou, né? E ele não era apesar de ser uma pessoa bem, fez muitas coisas boas, era um bom pai, apesar de se perder nos prazeres, mas era um bom pai, era um bom marido, né? Ou seja, não deixava faltar com a família, era uma pessoa dedicada e amorosa. Porém, esses comportamentais, o que arrastou ele para aquele local onde ele mesmo criou? Porque o umbral, quem cria o umbral somos nós. Não existe que nem nós somos criados, né, José? Naquela ideologia de que existe o inferno. Se você pecasse, você seria levado para o inferno, para queimar eternamente, né? Não existe. O que existe é a nossa criação mental. E naquele momento, André Luiz, ele criou mentalmente aquele padrão. E através dessa grégora, ele criou esse tipo de umbral. Eu estava tentando lembrar o nome daquele filme, o pessoal se você lembra, do Robbie Williams, que a esposa dele se mata. Ele vai num campo, parece. Na realidade, e teve uma hora que ele teve que visitar a esposa. Quando ele foi visitar a esposa, ele viu aquela escuridão, aquela casinha de madeira, né? Tudo meio trevoso, né? Sim. Meio escuro. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Qual é o nome do filme, pessoal? Lembra o nome do filme para mim? Eu vi esse filme há muito tempo atrás, mas confesso que realmente eu não lembro. Mas é mais ou menos isso. O umbral hoje é muito temido entre os espíritas, principalmente, né? Porque os espíritas, nós espíritas, acabamos com o inferno. Nós destruímos o inferno, né? Pegamos um balde, não um balde, pegamos um caminhão-pipa e jogamos água, apagamos o fogo do diabo. Pronto. Só que nós criamos umbral. Nós saímos do fio, do calor, do fogo que queimava o corpo e fomos para o frio, para a fome. Né? Então nós precisamos desmistificar o umbral. O umbral, na realidade, a linguagem umbral é castelhana, ela significa
uma divisão entre uma soleira, né? Sabe quando você vai passar a porta no chão, algumas pessoas põem granito, outros põem madeira, outros põem até cerâmica, que a gente chama de soleira. Então, umbral é soleira. O nome do filme é Amor Além da Vida. Então, eu quero agradecer aí a Silvana que está entrando agora, a Alcina falou Amor Além da Vida, Maria Aparecida também, Amor Além da Vida, e a Marisa, Amor Além da Vida. Esse filme é assim, ele não é espírita, né? Mas ele é totalmente, ele dá uma demonstração exatamente do que você está falando. Que você vai de acordo com o quê? Parece que nós plasmamos, né? E quando muitos acabam plasmando na mesma frequência, vão para aquele lugar. É isso? É exatamente isso. Ou seja, a gente chama monodeísmo, uma criação de ideia, né? Cristalização de ideias. Porque o umbral, na realidade, não é só o fato de você desencarnar. Todo mundo passa pelo umbral, todos nós passamos pelo umbral. Por quê? Que nem eu disse, umbral é uma soleira, é uma passagem, né? Então vocês imaginem assim, umbral sendo, eu passo de uma dimensão para outra dimensão. Nesse momento, existe um processo de adaptação para aquele ambiente. Eu estou dentro de casa, da minha casa, eu tenho aquecedor central, minha casa está num clima 24, 27, 25, 26 graus, de acordo com a minha vontade. Eu vou para a rua, eu tenho que passar pelo umbral, digamos assim, né? Vamos falar para a gente dar uma entendida. O que é esse umbral? Eu vou me adaptar para a minha mudança para a rua, porque está frio na rua, está nevando. Então o que eu faço? Entre a minha saída, eu boto roupa, me aqueço, né? Boto não sei o quê, boto luva. Eu me preparo para essa mudança. E ao me preparar para essa mudança, eu crio toda uma situação em que eu não estava vivendo. Aí eu saio, sinto frio, não é isso? Mas à medida que eu sinto frio, eu estou preparado para esse frio. Só que nós, por mais digamos assim, espiritualizado que nós sejamos, nunca estamos preparados para o desenlace. Deixa eu te falar, a Marisa está Alcina, tá? Delmira Ciccone Moutinho. Beijo, meu amor. Falou um beijo, falou que o almoço está pronto lá para você. Opa, mas, já sabe, né? Aquele bifinho, batata frita. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Rosa Morim entrou agora. E a dona Delmira, cadê? Cadê aqui a dona? Delmira Ciccone Moutinho, né? Ah, não, a Delmira é a mesma, né? Essa é a Delmira. Cadê a outra Delmira que entrou que você falou? A Delmira Santos, né? Delmira, não achei aqui. É engraçado que no celular ele vai saindo as mensagens, né? Vai entrando. Depois eu dou uma olhadinha, sejam bem-vindos todos vocês. Mas no filme, ele não conseguia se comunicar com ela. Por que estavam em frequências diferentes? Explica um pouquinho isso aí. Porque o que ocorre? A mãe, vejamos no caso, não só desse filme, mas vamos falar do filme de André Luiz, Nosso Lar, que muitos, se não todos, todos vimos. Você lembra que André Luiz estava num momento difícil, já tinha passado 8 anos vivendo naquele universo dimensional. De repente, ele começa a tomar consciência de que ele desencarnou. Porque até então ele achava que ele estava louco. Ele não conseguia entender tudo aquilo. Que lugar é esse? Aí ele começou a perceber que ele tinha morrido e que existia a vida após a morte, né? Então, o que aconteceu? Existia a vida após a vida, né? A gente fala que é a vida após a morte. A vida espiritual, a verdadeira vida. E ele começa a se abrir para esse conceito. É quando ele consegue enxergar Clarencio, com a equipe que consegue ajudá-lo. E ele, no Nosso Lar, depois de alguns meses, né, a mãe dele vai visitá-lo. Né, aí ele já está preparado, já está consciente, já está harmonizado, sua faixa vibracional já está num padrão mais elevado. E a mãe aparece nele, na governadoria, se vocês lembram. E ele agarra ela desesperado e pergunta: mãe, onde é que a senhora esteve todos esses anos? Para o seu lado. O tempo todo, nunca te deixei, sempre estive ao seu lado, implorando para Clarencio lhe ajudar, só que você não tinha condições. Isso acontece conosco. A nossa faixa vibracional não consegue enxergar os nossos amigos espirituais à nossa volta. Quantas vezes nos sentimos completamente abandonados pelo mundo físico e ao mesmo tempo achar que Deus nos abandonou também?
Só que Ele nunca nos abandona, porque nós estamos sempre rodeados de espíritos. E o padrão e a classe de espíritos, voltando para as classes de espírito, no nosso mundo físico, quem determina sou eu. Eu que determino a classe que vive comigo, através dos pensamentos. Deixa eu só dar um oi aqui, ó. A Sandra da Costa Ramos diz que está adorando o tema. Ah, muito obrigado. A Vânia Silva, boa tarde. Esse filme é maravilhoso, foi o primeiro filme espírita que eu vi. Esse filme, aliás, os filmes do Robin Williams, né? São muito que por sinal desencarnou de uma forma tão triste, né? Mas eu adoro os filmes do Robin Williams, é realmente sensacional. E eu queria te fazer uma pergunta, porque ó, na segunda, acho que foi agora que foi o Henrique Botaro, na segunda-feira. Segunda-feira passada, tivemos o Henrique, na terça, tivemos o Henrique Botaro, no Ceará News Entrevista. E uma das perguntas era assim: você vai para um umbral. Todo mundo tem que passar no umbral. É verdade isso? Você vai para um umbral, eu vou te encontrar lá. Não. Eu vou estar no umbral. Eu acho que esse rapaz que estaria editando ali, o Rob Lopes, ele vai para um umbral. É assim, são 3 umbral diferentes aqui, ó. O José vai passar pelo umbral mais maravilhoso, mais tranquilo, o umbral do bem, né? Vocês não vão encontrar lá, não. O Rob, a voz do além, eu acho que nem umbral ele vai passar, ele já deve falar com o homem lá em cima. É da ingenuitude, né? Não, mas falando sério, vai todo mundo pro umbral? Sim. Porque esse é o medo das pessoas. Olha, nós todos vamos... Tem gente que se apavora. Você que está ouvindo, a Alcina pode comentar isso também. Tem gente que se apavora só de saber que existe umbral, né? E se a gente usa, se a Igreja Católica, e eu posso falar, ela usava o céu e o inferno para dar medo para as pessoas, né? Porque na realidade usava-se o inferno para isso. O paraíso, né? O paraíso e o inferno. A gente faz a mesma coisa com o umbral. O espírita faz a mesma coisa com o umbral. É uma barganha, né? Ou seja, as filosofias, religiões, ela vive barganhando com os seus adeptos desde 4.000 anos antes. Aliás, na realidade, a religião, como nós conhecemos, ela existe há 70 milhões de anos. Foi quando o homem lá, o Neandertal, assustado, fugindo dos predadores, ou focando em busca de alimento, que estava sempre com fome, porque não é que nem aqui, que a gente vai lá no barzinho do seu José e come uma coxinha, uma Coca-Cola. Naquela época tinha que batalhar para comer, ele ficava 2, 3, 4 dias sem comer, porque não era fácil caçar, até de um animal. Então era muito difícil. E de repente, numa noite, ele olhou para o céu e viu o céu estrelado. A partir dali ele começou... Um deles, né? Lógico, existia toda uma comunidade, e um deles despertou isso e ele começou a buscar. E a primeira, assim, o primeiro ritual que o Neandertal fez, sabe qual foi? Foi quando um inimigo dele invadiu a caverna dele, ele matou esse inimigo e pegou o crânio do inimigo e botou na entrada da caverna. Porque ali ele estava mostrando que a pessoa que entrasse ali dentro morreria, e também não deixava que o espírito, segundo ele, né, o espírito daquele ser não entrasse ali também na caverna. A caverna estava protegida, era um ritual. Então, nós vivemos com medo porque desconhecemos. Todos vamos passar pelo umbral, todos, sem exceção. Mas não desse umbral que André Luiz nos trouxe. A nossa ignorância, no bom sentido, ignorância que eu digo, a falta de conhecimento. Que, como eu disse, o umbral é a passagem, é a transição, é a transformação, é a mudança. Todos os dias, se a gente for focar assim, o que significa umbral mesmo, todos os dias, fisicamente, nós passamos por umbrais. Todo dia nós transformamos... Você quer dizer que a gente tem momentos de umbral aqui também? Exatamente. Temos momentos de umbral. E o umbral daqui é um umbral que nós estamos plasmando no mundo espiritual. Por exemplo, vamos dar um exemplo. As pessoas que hoje se tornaram solidárias. Eu vi um negócio tão bonito na internet hoje, que foi um rapaz, ele parou a moto dele, olhou uma pessoa na rua, não sei se foi recente, olhou uma pessoa, ele estava encasacado, ele olhou a pessoa e saiu com a moto. Eles filmaram, não foi selfie não, tá, gente? Que eu sou completamente contra selfie. Eu vi isso aí na internet. Eu sou completamente contra selfie. Mas isso foi uma câmera de vigilância. Ele saiu com a moto, de repente ele voltou com a moto, parou e cobriu a pessoa.
E ele não fez selfie disso, foi automático, espontâneo. Isso chama-se solidariedade, fraternidade e empatia. Esse rapaz, ele não é o ato que ele fez ali agora, que ele podia ter passado por ali e não ter percebido. Não é o ato em si, mas é o fato que esse rapaz tem dentro dele um sentimento de solidariedade. Então, nesse momento, ele está criando, ele está plasmando o umbral dele no mundo espiritual. Quando ele desencarnar, então ele vai desencarnar feliz? Não, ninguém desencarna feliz. Todos nós desencarnamos com certo trauma, porque deixamos pessoas que amamos. Mas nós somos acolhidos de forma que isso se torne mais fácil. Francisco Cândido Xavier desencarnou com 90 e poucos anos, né, se eu não me engano. Ele desencarnou, para ele também foi uma transformação. Foi um momento de umbral, um momento de passagem, um momento de adaptação do mundo espiritual. Nós estamos deixando o corpo físico, nós sentimos fome, nós sentimos sede, temos necessidade de abraço físico, temos necessidade de beijo, né? De afeto, de carinho, de atenção. E quando desencarnamos, nós temos que mudar todo esse padrão, porque nós vamos ter afeto, nós vamos ter carinho, vamos ter muito mais atenção. E a fraternidade se faz presente, mas nós não teremos a sensibilidade física que é exigida pelo corpo físico. Todos passaremos pela essa transformação que infelizmente trouxe um nome tão forte que nós espíritas erradamente alimentamos. Mas é a questão da igreja que eu te falei, Sim, é o ranço da igreja. Sim. Se você pega hoje um centro espírita, você vai ver que tem centro espírita que parece uma igreja. Sim. Né? Você tem água para fluidificar, água benzida, né? Para benzer aquela água benzida. Você tem silêncio, ninguém pode fazer barulho. Sim. Hoje o centro espírita ele é uma cópia. Alguns, não são todos. Deixa eu só dar um oi aqui, ó. A Regina Lago falou, é umbral do medo. É umbral do medo porque a gente cria. Perfeitamente, exatamente o que você falou, Regina. Perfeito, é o umbral do medo. E o que é o medo, se não a ignorância? Muitos de nós, o que acontece? Por isso, gente, que é importante o NED, que nós não somos professores. Não. Que nem eu costumo dizer, muitos de vocês têm muito mais capacidade do que eu. A única diferença é que eu sou um cara pretencioso, que fico na frente, e sou um cara que, a minha qualidade é que eu sou um cara que estou sempre pesquisando. Eu sou muito curioso. E ainda hoje estavam conversando sobre isso, eu nunca me fecho para informações que eu acho que absurdas. Não existe, para mim não existe. O estudo, quem quer ser pesquisador, não pode ter a opinião fechada, ou seja, tem que ter uma visão de tudo. O fulano falou outra coisa, é um absurdo, não tem importância. Eu vou ler, vou estudar, vou pesquisar, para mim poder ter argumentos para contrabater. Então, exatamente, é o medo que leva a humanidade ao que estamos vivendo hoje, nessa pânico. Hoje nós estamos em pânico de uma forma em geral. Isso realmente é provocado pela ignorância e pela falta de busca de conhecimento. E o NED, nós, os nedianos, né, como se eu brincar, temos toda a oportunidade do mundo de vencer esse medo e poder dizer que o inevitável, que é o desencarne, é inevitável. Se alguém não sabia disso, me perdoa, acabei de falar, mas é inevitável. Você vai morrer. Mas vai morrer. Então, nós temos que fazer de tudo para que a gente tenha, nosso umbral seja um umbral gostoso, né? Ou menos difícil, digamos assim, porque é o translaço, né? Transação. Isso, olha, a Sandra da Costa Ramos está dizendo assim, saudades dessa casa, tudo iluminado. Aí ela pergunta quando a gente volta. A gente não sabe, nas condições que estão atualmente, a gente não vai voltar por enquanto. Tá? Tem algumas casas que estão se arriscando, mas a gente sabe por causa da idade, das limitações. Então a gente ainda não vai voltar, não. A Cláudia Ribeiro está perguntando para você, o nosso lar está no umbral, é isso, Juninho? Chamou de Juninho, é Juninho? Juninho, o Juninho porque é minha irmã, então, é uma pessoa maravilhosa, o Jô também, mais do que um amigo, é um irmão também, um beijo, assim, o Jô, eu costumo brincar que ele é o meu guru,
O João é meu guru, né? Ou seja, ele fica quietinho, né? Mas quando fala, eu costumo dizer que eu sou um oceano de palavras, eu falo mais que a boca, né? Aí o João fica só me olhando, a hora que ele fala, é uma goteja, só goteja assim. Então, é isso mesmo, Claudinha, você é perfeito o que você falou. O nosso lar, na realidade, ele está numa camada umbralina. Por quê? Porque ele está ali porque ele acolhe, né? Ele acolhe aqueles que estão desencarnando. Porém, ela é uma, digamos assim, é uma informação de colônia, né? Existem centenas de colônias no Brasil e subcolônias, né? Porque muitas vezes não é, se morreu vai direto para o nosso lar, não. E muitos de nós nem vamos. Por exemplo, nós aqui sobre Santos, nós temos uma colônia chamada Alvorada Nova. Não, é engraçado, todo mundo quer ir para o nosso lar. Tem que pegar ônibus, alguma coisa assim, né? E tem colônias, inclusive, além dessas colônias próximas a algumas regiões, isso no planeta inteiro. Todo, né? O planeta inteiro. Existem também colônias específicas para pessoas que desencarnam de alguma forma. Sim, sim. Não é isso? Inclusive, existem colônias que elas são repletas de técnicos para o meio ambiente. Existe uma colônia que, ou seja, ela é responsável pela natureza. São laboratórios que sobre a chuva, a meteorologia, a própria botânica, são laboratórios com técnicos para que eles atuem na natureza. Por isso que não existe acaso no universo. Nada é por acaso. Tudo é ajuste. A Vânia Silva está falando do Rio de Janeiro, o nosso lar. Não é só Rio de Janeiro, viu, Vânia? É uma parte do Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro. Sim. A gente, quando a gente fala isso, não é específica, a gente tem aquela ideia de que uma colônia, né, do espiritual, ela está bem em cima. Não, ela está sobre uma região. Né? Então, o nosso lar, realmente, ele pega a parte do Rio de Janeiro, mas pega também algumas partes do estado. É como a nossa cidade, né? Quem foi que falou? Foi a Vânia Silva. Viu, Vânia? É que nem a nossa cidade. Santos, alguns séculos atrás, era o centro, né? Era o centro. E ela foi se expandindo, né? Hoje, Santos já não é nem mais Santos, é a Baixada Santista, né? Na realidade, é a Baixada Santista. Então, a gente percebe que houve uma explosão demográfica. É a mesma coisa nas colônias espirituais. A gente olha ao nosso lado, só que a governadoria, os 7 ministérios, né, assim por diante, algumas... Não é só isso. Depois, ela vai se ampliando de acordo com a necessidade daqueles que estão encarnando. Porque, vejam bem, hoje nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados. Mas nós temos aproximadamente mais de 20 bilhões de espíritos na espiritualidade. Onde estão esses espíritos? Entende? Um grupo, eles estão em colônias separadas. No Brasil e no mundo inteiro. Né? A gente fala do nosso Brasil, porque a gente, por incrível que pareça, nós hoje, a doutrina dos espíritos, os espíritas, eles estão mais envolvidos no Brasil do que a própria França. França, alguns nem sabem quem foi Kardec. Em alguns locais você pergunta, não sabe quem é Kardec. Olha, tem um comentário da Vânia Silva aqui, ela fala assim: desde criança sempre me senti espírita, nunca me revoltei com as coisas que me aconteceram, parece que eu estava preparada para passar por aquilo, penso que sou testada em muitas coisas, paz e luz a vocês. Um comentário. Obrigado, você também, Vânia. Todos nós estamos, viu, Vânia? Você realmente é uma pessoa especial, só o fato de você... Porque sabe onde está o valor nosso? Como a Vânia está no Rio de Janeiro, viu? Nós, reencarnantes, sabe qual é o valor da gente, nosso? Onde nós conseguimos galgar o degrau da evolução? Quando nós reconhecemos as nossas necessidades e principalmente quando reconhecemos as nossas má tendências. E vou falar defeitos, mas não seria essa palavra, e os nossos defeitos. Porque quando a gente reconhece que estão passando por aquilo, porque nós precisamos aprender, a nossa vida flui. Olha, vou te pegar, essa pergunta da Urânia Truz eu ia te fazer. Urânia, nós estamos em sintonia. Se nós já reencarnamos várias vezes, por que nós temos tanto medo do umbral? Se nós já estivemos lá. Me explica isso. Olha, é assim, eu costumo brincar, costumo dizer que cada um é cada um, né? Mas tem aqueles que têm medo do umbral porque já passou por lá. André Luiz, por exemplo, ele desencarnou, né?
Então ele veio no mundo espiritual, foi uma maravilha. Tudo, né? Se ele encarnou, dizem que ele está encarnado, eu não sei, cada um. Eu não sou nenhum vidente e o meu mentor tem um trabalho danado para conversar comigo, mais por intuição. Mas se ele reencarnou, quando ele for desencarnar, ele vai ficar apavorado também. Porque nós temos uma coisa chamada reminiscências. O que é reminiscência? São arquivos que nós temos no campo perispiritual ou campo mental, que nos fala o seguinte: ih, rapaz, você vai passar por isso de novo? Se liguem. É assim mesmo. Entendeu? Então o medo... Então as pessoas que têm muito medo, provavelmente elas tiveram uma experiência desagradável. E vou dizer uma coisa para você. Poucos, muito poucos, não tiveram experiência desagradável após o desencarne. Muito poucos. Eu tive também... Acredito que muitas pessoas tiveram. Porque as pessoas que não tiveram essa experiência desagradável estão no naipe de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco, que eu conheço, Irmã Dulce, Maria Teresa, que eu conheço, assim. Agora o resto somos iguais. Porque todos os dias, é assim, como Santo Agostinho falava: quando eu sento a minha cama, o mal que eu não quero para mim é o que está em mim, né? Não é isso? Muitas vezes a gente senta e acha que eu briguei por fulano porque ele mereceu. Eu prejudiquei fulano porque ele mereceu. Eu fiz isso para fulano porque ele fez isso para mim. A gente acha que isso é o correto. Mas a pergunta é: o que Jesus faria no meu lugar? Porque Jesus não é o nosso modelo e guia. Então, ele é o nosso modelo e guia. Nós temos na mochila nossa mochila é dividida em duas partes. Uma é repleta de pedras, que são as nossas má tendências, nossas atitudes erradas, que prejudicam pessoas. E ao outro lado são as plumas da leveza do nosso espírito. Estamos enchendo com o que nossa mochila? É verdade. Olha, a Rosa Amorim, ela está falando assim: umbral de cada um. É onde você está sintonizado. Apegos materiais, vícios, etc. É a recepção do setor que você vai. Hospital, colônias. É isso, Newton? Isso, perfeito. Você colocou perfeitamente. Aí ela coloca aqui embaixo assim: isso, falta de informação, medo. Isso, perfeito. Medo. Nós temos uma coisa, a gente chama na psicanálise, chama-se zona de conforto. O que é a zona de conforto? É tudo aquilo que tá bom assim, tá bom demais, eu não vou precisar disso um dia. E nós acabamos precisando. Uma pessoa que, digamos assim, atravessa o Amazonas todo dia de barco. O barco dele é um super barco, tem não sei quantos botes salva-vida, é um barco que nem o Titanic, que diz que nunca vai afundar. Então o que ela fez? Não preciso aprender a nadar não, e dá um trabalho aprender a nadar, né? Entrar na água fria, dar abraçada, a gente se cansa. Não vou aprender a nadar, o meu barco é seguro. E se eu precisar cair na água, eu ponho meu colete de salva-vida. Aí um dia, o que acontece? Você esqueceu de levar o seu colete de salva-vida, porque o barco é muito seguro. Você começa a perder o quê? A preocupação, né? Aí você vai, um dia o barco começa a afundar por um motivo qualquer, e aí? Eu não sei nadar. É verdade. Entende? Então isso é zona de conforto. Nós temos que enfrentar o medo sempre. O medo, ele nada mais é do que a ignorância para aquilo que tem explicação. A Vânia Silva, que é do Rio de Janeiro, ela está falando diretamente do Rio de Janeiro, ela diz assim, ela já escutou que a colônia de lá é a colônia de São Sebastião. É assim, é que eu falei, existem colônias e subcolônias, né? Porque verdade, tem verdade. Subcolônias. De repente, essa colônia de São Sebastião, eu vou te confessar, eu vou até pesquisar, mas eu desconheço, mas eu vou pesquisar, com certeza a gente pode até conversar depois através do WhatsApp, se você quiser. Mas a colônia, existe subcolônias, que são, às vezes o espírito não está tão preparado assim para já ir direto do nosso lado. E outra coisa, e não significa, vejam bem, gente, não é porque eu moro no Rio de Janeiro que ao desencarnar eu vou para o nosso lar. Eu, de repente, posso ir para uma colônia lá da Amazônia, de Goiás, do Rio Grande do Sul, ou até fora do Brasil, em outros países. Porque tudo depende da faixa vibracional e da necessidade do espírito.
Nós temos que entender isso. Ó, deixa eu só falar, a Sandra Costa Ramos está falando medo desconhecido, porque você já falou, nós já falamos sobre essa questão do medo, das experiências. A Delmira Santos também é a mesma coisa, mesmo que a pessoa espiritualizada ao desencarnar sentirá muito medo, são aquelas impressões que a gente tem. Que é natural, né? Eu vou dizer um segredo para vocês, viu? Quando a gente está no mundo espiritual, que nós passamos em média praticamente quase 50, 60, 70 anos no mundo espiritual, até voltar para o encarne, alguns 100 e poucos anos. Quando a gente está tudo lá ajeitado, ou seja, eu passei por esse trauma do desencarne, né? Esse umbral para o desencarne. Vamos focar no André Luiz, que todo mundo conhece. Pode ficar seguro que o nosso umbral vai ser leve, não vai ser igual ao do André Luiz, que nós já estamos num processo um pouco assim, mais de esclarecimento. Mas André Luiz, depois daquele umbral todo, aí ele foi para o nosso lar, conheceu Clarence, conheceu Isaías, e Lisias, a mãe de Lisias, a Laura, viveu numa delícia, e não sei o quê. Aí um dia falou assim, André, você tem que encarnar. Olha, ele não vai gostar nem um pouco de voltar, porque ele lá tem informação, o mundo é outro, o universo é outro, ele está num outro padrão, e ao encarnar a gente começa tudo de novo, lutar contra as nossas má tendências. A mãe de Lisias, quando foi encarnar, ele fica, veja bem, ele já era um espírito que trabalhava em nosso lar, né? Era um trabalhador, foi ele que orientou, inclusive, André Luiz, né? Foi o seu assim, digamos, seu companheiro. E de repente, o que aconteceu? A mãe dele foi encarnar. Como é que ele ficou? Ele ficou satisfeita. Por que eu só tenho que ir agora, mãe? Para que você vai fazer isso? Vai me deixar aqui? Ficou triste. É verdade. Olha, nós tomamos um puxão de orelha. A Alcina falou que nós fugimos do assunto, viu? Não. O puxão de orelha da Alcina. Alcina, mas ela falou aqui, ela falou do umbral aqui. Aqui, ó. Umbral é um padrão vibratório. E todos os espíritos encarnados ou desencarnados que vibrem nesse padrão, ali estarão vivendo, durante o tempo que vibrarmos assim. Aí ela diz, então cuidar desde já dos nossos pensamentos e sentimentos é muito importante. Perfeito. Tá? A Sandra tá falando do medo desconhecido, porque que tinha perguntado. Aí a Rose falou, medo do umbral, Sandrinha, porque não sabemos o que nos espera. Sabemos sim. Sabemos o que nos espera sim, viu? Se nós não mudarmos o comportamento, né? Viu? Não. Essa história, eu tenho medo do desconhecido. Não, no fundo, inconscientemente, a gente sabe o que vai acontecer. Ou porque temos medo, porque tanto medo de... Por que as pessoas têm medo de morrer? Às vezes têm medo de morrer porque não conseguem, tem talvez uma dificuldade em entender que às vezes não completam aquilo que gostariam, né? Não projetaram, né? Criaram uma meta que não conseguiram. Ou porque também têm experiências, né? Porque é tal história. Eu gosto muito de falar do meio espírita. Eu já vi muito espírita. A gente vai encontrar esses dirigentes espíritas tudo lá, gente. A gente vai estar tudo na mesma frequência. Não é porque a gente vira orador aqui, palestrante, que é tudo santo, não. A gente sabe, e nós somos muito devedores. E sabe como é que a gente sabe disso? Exatamente pelo grau pela sensibilidade da coisa. A gente sente que tem que estar aqui fazendo esse trabalho, essa tarefa. Verdade. Então eu vou encontrar todos eles. Todos eles vão estar lá. E na realidade, os palestrantes, quem falou isso foi Diângelo e Padivaldo. Diângelo é incontestável, né? Que os palestrantes estão falando para eles, viu? Claro. Quando esses caras, quando eu não sou palestrante, sou expositor, que eu não jamais palestrante para mim é Haroldo, Alberto Almeida, esse pessoal que são oradores, são um cara top. Eu sou um atrevido expositor. Mas todos eles, quando falam sobre um assunto, é para eles. A gente escuta, a plateia escuta, porque graças a Deus não são surdos, em primeiro lugar, e depois que estão presentes para absorver aquilo, mas é sempre para ele, dito por João Diângelo. Agora, com relação a nossa querida amiga, o que acontece? Nós estamos falando sim sobre o assunto, porque onde começa a escala de espíritos? Hoje, para mim, onde começa a minha escala de espíritos? Ou em que escala, por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu gosto muito de trazer as informações dos espíritos para o nosso dia atual, para o nosso dia a dia. Aonde é que me cabe a minha escala espiritual? Porque a pessoa mais importante no universo para mim sou eu, como você é para você, como o José também. E a minha única missão ao encarnar sou eu, o resto é tarefa. Por quê? Porque eu encarnei para que eu me tornasse uma pessoa melhor, né? E quem vai escolher a escala
sou eu através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos e sentimentos. É isso que é importante no dia a dia. De nada adianta, hoje nós vivemos a era do Espírito. Nós vivemos a era do Espírito hoje. Acabou. Hoje vocês pouco veem o fenômeno, né, de materialização, de ectoplasmia, né, bater nas mesas, porque acabou. Nós já aprendemos, nós já passamos do período de aprendizado do fundamental. Hoje já estamos num nível técnico, então era do Espírito. Hoje você tem que saber sem ver. Naquela época nós tínhamos que ver para saber. Hoje nós temos que saber sem ver. É importante que nós começamos o plano espiritual, eles estão nos ajudando, mas estão nos ajudando a nos ajudarmos. De nada adianta a gente fazer prece todo dia, aquelas rezas e tudo isso, se eu não mudar meu comportamento. A minha vida vai continuar do mesmo jeito. O milagre não é de Deus, não é de Jesus. O milagre é meu de perceber a informação do mundo espiritual e mudar minha vida. O milagre vem de mim. Olha, a Rosa Amorim falou que tem um vídeo no YouTube que falou que eu falei, né, do comentário que eu fiz. Meu pai desencarnou com câncer, há uma assistência para isso. Em outra colônia que fica no Mato Grosso. Isso, Mato Grosso. Perfeito. Tá? Existe realmente. Rosana Galvão, medo faz parte de nós, insegurança. A Rosa Amorim corrigiu o vídeo, né? Regina Lagos, sou de Santos, e se eu desencarnar numa outra cidade, em outro país, então eu posso ficar numa colônia desse lugar ou voltar para cá? É isso? Depende do seu padrão vibracional, depende da sua... Vou dar um exemplo. Essa questão geográfica, o pessoal tem que fugir um pouco disso. Exatamente. Porque essas colônias, elas estão localizadas dessas regiões, mas não significa que aquelas pessoas que são da região... Vamos dar um exemplo, o nosso lar. O nosso lar não recebeu aqueles que desencarnaram na Segunda Guerra, e eles não fazem parte daquela região. Exatamente. Não fazem parte daquela região. Ou seja, o plano... E se vocês verem no filme, o que acontece? O Ministério Divino, ele recebe uma informação dos espíritos mais evoluídos, dizendo que, em função do que estava ocorrendo no mundo, nosso lar precisaria se preparar para receber essas pessoas. Ele, inclusive, se vocês verem no livro, não sei se não lembro agora se o filme diz, mas eles não estavam preparados. Não. Eles tiveram que dobrar o trabalho para que pudesse atender essas pessoas. Ou seja, o plano espiritual maior, em função do que ocorreu, porque nada é assim. Tudo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, não estava escrito o que ia acontecer. E nós começamos que é assim, o nosso destino, o meu destino, eu escrevo, eu reescrevo, modifico no momento em que eu acordo. A minha atitude de hoje está interferindo no meu futuro encarnado e meu futuro do outro no plano espiritual e da próxima encarnação. Por isso que é importante a nossa vida. A vida mais importante, o dia mais importante de nossas vidas é o agora, é esse momento. Porque tudo que eu fizer agora, nesse momento, não é o meu passado esquece. O que eu fizer agora, nesse momento, eu estou escrevendo, reescrevendo ou destruindo o meu futuro terreno, o meu futuro espiritual, pode ser até através do umbral, ou a minha próxima reencarnação. Então, é isso que nós temos Alcina, por favor, Alcina, se você lembrar de alguma coisa para a gente falar sobre essa questão desse tema, pode falar. Acrescente aqui também. Mas a gente tem que deixar bem claro, então, que essa questão das colônias não é que nem aquele bairro, né? Que nem a padaria do bairro, que nem da cidade. As colônias, elas... Olha, vamos dar exemplo da padaria. Eu na minha casa, eu moro na Vila Matias. Tem uma padaria na esquina, né, 2 quadras do meu bairro, Vila Matias. Às vezes, dependendo como me dá vontade, eu vou comprar pão lá no Campo Grande, uma padaria que eu gosto. Que é o que eu quero dizer isso? Afinizado, né? Eu estou falando uma coisa material, mas eu me afinizo com o pão do padeiro.
Então, às vezes, eu transito nessa... É a mesma coisa. Necessariamente, não é porque eu estou em Santos que, ao desencarnar, eu vou para a colônia Alvorada Nova. Tá certo? Eu posso, por um exemplo, vamos falar do nosso lar, que fica mais fácil para a gente visualizar. André Luiz não viveu na família do Lisias, lá com a mãe dele, a dona acho que se agora, dona Neuza, acho que é a Neuza, mas não sei. A mãe dele não viveu até com a neta dela, um grupo de pessoas não viveu lá com ele, entendeu? Ele viveu ali, mas é a família dele? Não. A família dele, espiritual, é outro lugar. Ali ele começou uma nova família, entende? E naquele momento ele estava no nosso lar. Mas, ou seja, a família que ele tinha, que aquela era uma das encarnações, e a encarnação anterior? Qual era a família dele? Ou seja, a nossa encarnação atual, ela é de acordo com a necessidade do espírito. Aquela família que ele tinha ali, naquele momento, aquela mãe, aquela esposa, os 3 filhos, era a família que nem Emmanuel fala, a família que ele necessitava naquele momento. Mas com certeza ele tem outras famílias espirituais que quando ele encarnar agora, né, se ele já está encarnado ou não, talvez ele encarne com os mesmos familiares ou de repente ele reencarne com uma nova família. Então, é que nem eu disse, todo o nosso universo é manipulado, é aprovado, autorizado e orientado pelo Criador. E Jesus é o porta-voz. Mas todo o universo que eu crio à minha volta, só eu que construo. Os afetos, os desafetos e as necessidades. Olha, a Miriam Rodrigues Henrique, ela falou que ela perdeu uma amiga que faleceu com câncer há 10 dias. Aí a gente também, como ela é uma amiga, deve ser uma amiga muito, muito querida, né? Para você estar falando isso, desse sinal que mexeu com você. Mas a gente tem que ter aquele entendimento de perda, né? A palavra perder é algo que você não pode ver mais. Você perdeu, você não tem mais como resgatar. Mas quando um amigo, um parente nosso desencarna, a gente não perde. Porque uma hora a gente vai se encontrar de novo. E a presença, eles continuam. A essência do espírito está ali. Eles ainda estão ali. Sim. Então, eu estou só colocando isso porque é difícil. A perda, na realidade, a palavra perda, né? É a falta que ela faz. A perda é o sentimento de assim, puxa, fazia parte da minha vida. Então, não é o perder a pessoa. Né? Mas é o vazio que ela deixa. É o vazio que ela deixa, exatamente. A Rosa Amorim está dando sinto muito. E é isso. Nós estamos chegando próximo já das 15 horas já, né? Alcina, dê sinal de vida aí. Vê se a gente esqueceu alguma coisa, Alcina. Nos auxilia aí. Fale alguma coisa a respeito disso. Você quer dar uma consideração sobre a questão das escalas? Sim, de novo? sim. Então, eu quero só dar uma colocação a respeito das religiões. Porque uma pessoa me perguntou essa semana e eu acabei, como foi pelo WhatsApp, ficou muito curto, né? Não pôde, eu também não estava em casa. Não deu. O que acontece? Hoje, nós até falamos sobre isso, sobre o umbral dos espíritas e o inferno dos católicos. Né? E eu falei, em nenhum momento aqui nós deixamos de falar de escala espiritual, porque a escala espiritual é uma denominação que dá para os padrões vibracionais do espírito. A primeira classe de espíritos, ela é agrupada com padrão vibracional, que são os espíritos um pouco mais desorientados. E depois já tem a terceira classe, que é quando os espíritos, eles nem são bons, nem são mal, ficam por ali. E tem a segunda classe. E a terceira classe é aquele que são espíritos que já tem uma tendência maior para o bem, né? Mas ainda tem um pouquinho de, né? Então, assim, tem ainda o pitbull ainda que dá umas latidas, mas tendência do bem. E essas escalas, ela tem em todas as filosofias, em todas as religiões, né? Independente. Por que eu estou falando isso? Porque essa
essa pessoa, ela me disse o seguinte: eu estou completamente desorientado nesse período da quarentena. Eu gosto muito da Igreja Católica, mas eu tenho uma amiga espírita que me diz que o catolicismo não é uma boa religião, assim, não é uma boa religião, que começou a contar a história da igreja, que a igreja é opressora, que assim por diante. E eu comecei a falar, mas eu fiquei agoniado, porque uma que eu não estava em casa, e a outra que a pessoa também interrompia por causa do sinal de internet. Então eu quero deixar claro, gente, que religião, pelo menos na nossa parte terrena, é só daqui. É só daqui. Porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, que hoje está na doutrina dos Espíritos, ele está em várias religiões. Ele garanto que se você, com certeza pode acontecer, encontrar com Jesus, ele não tem religião. Que religião digamos que hoje em dia se fala muito em UFO, né? Que são espíritos de outros planetas, porque Jesus mesmo disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, todo lugar que você vai, Marte, Júpiter, Vênus, Plutão, Urano, todos são civilizados, todos, sem exceções. Todos. Só que não é civilizado, é asteroide. Porque são nômades, né? Mas todos são. Agora eu lhe pergunto: se você pegar a espaçonave daqui, você como espírita, vamos falar de espírita, né? Você sair daqui e chegar lá num planeta, conseguir se desdobrar e chegar num planeta para conversar com um habitante daquele planeta que está num plano totalmente diferente do nosso, e conseguir ver ele conversar com ele, assim: que Jesus lhe abençoe. Ele vai para você: quem é Jesus? Se for de outra galáxia, se for de outra dimensão, de outra esfera, de outra galáxia. Entende, gente? Espírito, a classe de espíritos não tem nome. Os espíritos, nós não temos nome. Eu estou Newton, eu não sou Newton. Porque eu já fui João, já fui Antônio, já fui Maria, já fui Pedro, já fui bichinho, já fui planta, já fui cristal. A denominação é necessária para o momento em que estamos vivendo. Então, sabe qual é a melhor religião? A melhor religião de todas é a nossa. Porque sabe o que nós somos? Seres maravilhosos. Nós somos solidários, fraternos. Nós somos amorosos. Nós somos, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Podemos não estar em função dos problemas psicológicos, emocionais do dia a dia, que às vezes nos fere o íntimo. Mas nós somos tudo isso. Se você está em dúvida qual religião que você queira seguir, siga os ensinos de Jesus. Porque Ele é o nosso modelo e guia. Tudo que Ele nos deixou para o bem. Ele disse uma coisa: Ele foi morto, sabe por quê que Ele foi morto na realidade? No fundo, depois de toda essa pesquisa, porque Ele disse assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa teus inimigos. Isso na época era inconcebível. Se você vê que na época de Roma, se você vê um livro há 2000 anos, que foi quando Jesus viveu junto com Públio Lentulus, se você vê o motivo que Jesus morreu, o motivo que os cristãos morreram, era porque eles diziam que nós somos todos iguais. Jesus morreu porque falou assim: nós somos todos iguais. Ele pregava a fraternidade e morreu por isso. Então, se a gente quer uma religião que nos eleve e está em dúvidas, umbanda, candomblé, espírita, católica, presbiteriana, qual que for, muçulmana, está com dúvida? Respira, entra para si e fala: o que eu posso fazer por mim e pelo próximo? E que Jesus faria no meu lugar? Pronto, você vai estar no caminho certo. Porque religião, gente, são corrimões que nos ajudam na escala evolutiva. Porque ainda não temos força suficiente de pular de degrau em degrau. Precisamos nos agarrar para poder subirmos. Mas quando chegarmos no topo, não precisaremos mais desses corrimões, porque nós já encontramos a nossa jornada. Por isso, não discrimine a religião de ninguém. Não nos achemos melhor que os outros, porque somos todos iguais.
todos iguais. E se eu sou melhor, se eu me acho melhor, temos que trabalhar para ajudar aqueles que estão caídos, com a luz de Jesus. A Rose Amorim, só para terminar, gente, nós estamos no finalzinho. A Rose Amorim fala: a pandemia veio mais do que nunca nos espiritualizar, orar e crer, em casa, no seu lar, sem templos, estudar e se reformar. E hoje, virtualmente, como disse Chico, a era da multimídia. É isso aí. Perfeito. A Alcina Medeiros está falando assim: primeira ordem dos espíritos perfeitos. Né? A gente ainda vai falar mais desse assunto de escala, né? Ainda tem mais pra frente, não tem? Tem. Ainda tem. A próxima vai ser mais discriminado, né? Porque depois tem a pergunta 100, 101, 12, tudo isso. A Sandra da Costa Ramos falou: gratidão por uma tarde tão linda, gostosa, né? É gostoso fazer assim, né? Alcina, obrigado, viu? Agora que eu lembrei, eu sei que ela está querendo dizer, eu inverti. Perfeito, Alcina. Obrigado pela ajuda. É o que eu inverti as escalas. Terceira, segunda. Você ia falar eu falei a primeira, a segunda e terceira. Okay. Terceira, segunda, primeira. Tá esperto, Alcina. Obrigado, Alcina. Obrigado pela ajuda. Alcina está esperto. Me desculpa. Obrigado pela... Perfeito que você falou. Viu? Você não tem que acreditar em tudo que a gente fala aqui. Isso. A Rosa Amorim falou: creio, precisamos de um segundo turno dessa aula. Semana que vem, Nilton, muito abrangente. Falamos das escalas dos espíritos, né, Alcina? A gente vai falar mais sobre isso. Gratidão por tudo que recebemos no curso de hoje. Quem falou foi a Sueli Manfred. Vamos terminar com música? Bora. Gente, sexta-feira é compromisso, 14 horas, não é isso? Isso. Sexta-feira, 14 horas. Aviso o pessoal que queira participar. Nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Face. Eu queria pedir um grande favor para você que está nos assistindo, principalmente você que é a conhecedora aqui do Seara de José, do Nilton, para que a gente possa continuar fazendo as nossas lives, para que a gente possa manter, porque não é fácil, apesar de estarmos aproximadamente 3 a 4 anos fazendo, antes mesmo de pandemia, não tem sido, é uma luta para nós fazer por causa de equipamento, de material, né? Então eu queria pedir um grande favor, você que está nos assistindo, por favor, acesse o YouTube, o nosso canal do YouTube, e se inscreva. É muito importante. E eu vou explicar por quê. Porque o YouTube, ele nos dá uma condição, até futuramente, não agora, financeira, de a gente poder manter. Às vezes é pouquinho, mas vai nos ajudar, esse pouquinho já vai nos ajudar para que a gente possa manter essas lives, para que a gente possa manter esse projeto. Nós temos os nossos apoiadores, mas a gente sabe que os próprios apoiadores estão passando por um momento difícil também. E nem sempre tem esse recurso, mas nós vamos continuar com eles, porque eles sempre nos apoiaram desde o início. Então eu peço a vocês, se inscrevam no canal, entrem lá no YouTube, vai lá, clica no YouTube, está lá, inscrever, clica naquele botãozinho vermelho, inscrever, depois vai no sininho, porque o sininho faz com que você seja avisado quando a gente estiver no ar, quando estiver com material novo, tá bom, gente? Por favor, estou pedindo do fundo do coração, façam isso, nos ajudem. E se você não puder, por favor, divulgue pra gente, tá bom? Vamos lá? Bora. Qual vai ser a música? Agora, vou homenagem ao Chico Xavier. Chico Xavier, viu? Esse realmente é inesquecível, nosso querido inesquecível. Só mais um recadinho. Terça-feira teremos um combate aqui. Aqui teremos um combate, Luiz Monteiro de Barros contra Seara de José, Wilson Trindade contra José Maria. Qual é o combate? É que eu sou onívoro, eu como de tudo. Onívoro é aquele que come de tudo. E ele é vegano, ou está tentando ser vegano, que nem ele falou. E nós colocamos os prós e os contras para que vocês cheguem a uma conclusão. É um debate feito com muita alegria, com muito humor, com muita seriedade também. Vocês vão gostar muito. Assistam, hein? Wilson Trindade, José Maria, nós fizemos aí um embate. Eu tentei pegar ele lá de calça curta, falei assim, mas vegano não consegue comer isso, não pode comer aquilo. Falta proteína, falta não sei o quê. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Fiquem com a homenagem do Chico Xavier. Dá uma boa tarde para todos. Gente, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Que Deus abençoe mais uma vez. Que Jesus ilumine os seus lares, levando muita paz para vocês. Que uma grande energia envolva os seus lares, fazendo com que nada penetre em suas casas, nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de maledicência, que o seu coração fique cheio de paz e que haja muita harmonia em sua família. Fique com Deus e mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Sintam-se abraçados e acolhidos com a graça de Deus. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana
e muita paz. Feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.